Boa noite, pessoal do Instagram, tudo bem? Está começando com um pouquinho de atraso aqui, tivemos problemas técnicos, mas vamos começar. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Beleza. Quem quiser fazer pergunta no Instagram, a gente vai responder na medida do possível, beleza? Então, show de bola. Essa vai ser a nossa primeira apresentação do mês das locações. A ideia é trazer para vocês, corretores, advogados, locadores e locatários, uma visão geral do direito de locações. Nesse primeiro encontro, o contrato de administração, que a gente conhece, né, que tecnicamente ele é o contrato de corretagem para locação, e daqui a gente vai construir um raciocínio jurídico que vai nos levar lá no último encontro a falar de inteligência artificial, vistorias e também do nosso amigo rescisão do contrato de aluguel. Beleza? Para quem não me conhece, para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Hilar, sou advogado já, atuo na área jurídica desde 99 e a gente levantou alguns números aqui, analisei e executei mais de 15 mil contratos, mais de 5 mil processos, 3 mil audiências. Nos últimos 3 anos, tivemos mais de 2 mil entre corretores, construtoras e partes impactadas pelo nosso serviço. Nós temos lá no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, mais de 100 vídeos atualmente, e o nosso grupo de direito imobiliário, que sempre cresce, já passamos de 700, ali a informação já está um pouquinho desatualizada. Beleza? Então, como eu falei, desde 99 eu atuo na área jurídica, estou fazendo pós-graduação em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito e tenho Compliance e Anticorrupção e Advocacia 4.0. Fui membro na gestão anterior da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e estou atualmente também na Comissão de Direito Imobiliário da Construção Civil, vai até 2027, e também da Comissão de Inteligência Artificial. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o contrato de corretagem para locação. Na semana que vem, locação residencial. No terceiro episódio, dia 15, locação não residencial. Na quarta semana, vistorias, inteligência artificial e rescisão. Beleza? A gente está com um projeto novo, as meninas divulgaram hoje durante o dia, e eu vou passar para vocês aqui, para os meus seguidores em primeira mão, um podcast lá com a Confraria das Mulheres Corretoras. O Podconfra, nesse primeiro episódio, vou estar eu e as Andressas, né? Vai ser ao vivo no meu canal do YouTube às 17 horas, e também na quinta-feira, às 19, eu e a Franciele Gouveia vamos receber o Dr. Augusto Filgueira para falar sobre leilões, um tema muito bacana, então, às 19 horas. E, na semana que vem, pode start às 17 horas, beleza? Conto aí com a audiência de vocês. E o evento mais importante do mês, né, além dos nossos aqui, a gente faz aqui no escritório, os podcasts, é, sem dúvida nenhuma, a Conexão Maximiza, que é um evento que já está no âmbito nacional, então eles fizeram em vários estados, vão ser mais de 10 eventos nesse ano de 2025. E o evento vai acontecer agora no dia 29 de abril, lá no Grand Mercury Curitiba Rayon, vagas limitadíssimas, tá? Já está, acho que 70% 80% vendido. Se não tiver mais o promocional, você consegue comprar com desconto lá, só colocar Douglas 10, beleza? O ingresso está R$ 129, beleza? Então vamos lá. O que o corretor precisa saber para fazer um contrato de mediação de locação? Ele tem que, primeira coisa, conhecer o cliente, ver se aquele cliente quer aquele imóvel para uma locação por décadas, por 1 ano, por 6 meses, por 18 meses, por 20 anos. Tá? E ele tem que agir com transparência com as partes. Então, ele não pode puxar a sardinha para o locador ou para o locatário. Infelizmente, né, ele está lá pelo negócio. Então, ele não pode agir em prol de um em detrimento de outro. Beleza? Então,
Então, ele tem que ser lá imparcial, tem que ter equilíbrio na atividade dele entre o locador e o locatário. Os atos dele têm que ser confidencial, então ele não pode ficar falando lá para o inquilino, esse locador tem 50 imóveis, né? Ele tem lá hoje um dever de sigilo muito forte, especialmente pela LGPD. O nosso escritório aqui é especialista em LGPD, setor imobiliário ainda não tem. Entre em contato conosco, sim, porque é bem importante você ter. A multa é bem baratinha, são só 52 milhões se você não tiver LGPD, beleza? Então, a gente tem lá uma pirâmide que a gente colocou os pilares, né? Transparência, imparcialidade, confidencialidade e o profissionalismo. Tá? O alto padrão de atendimento é esse profissionalismo que a gente desenha para os nossos amigos corretores. E qual que é a responsabilidade do corretor? Tá? Vai depender do tipo de contrato que ele fizer. Eu tenho vários vídeos lá no meu canal do YouTube sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Inclusive agora, no mês de junho, eu vou fazer uma palestra lá no Cresce São Paulo sobre esse tema de tão importante que ele é. Mas você sabe qual que é a responsabilidade quando você vai fazer uma locação? Você sabe qual a forma de gerir esse contrato? Isso que a gente pretende encerrar para vocês, né, ou trazer para vocês hoje aqui. Então, a gente tem alguns pilares dessa responsabilidade. Primeiro, a avaliação do imóvel. Né? Você tem que precificar o imóvel de acordo com o valor de mercado, por quê? Essa locação é uma locação que vai ser lá, no mínimo, né, normalmente hoje as imobiliárias fazem de 1 ano, mas a lei quer que você faça de 30 meses. Então, se você aluga um imóvel hoje um pouco abaixo do mercado, ele vai estar com o preço defasado ali ao longo da jornada. E você não pode alterar o preço da locação durante a vigência dela. Qual que é a exceção? Se passar mais de 3 anos da locação, aí você pode propor uma ação judicial para cobrar do seu inquilino um valor maior. Mas tem que ser uma ação judicial. Se o inquilino não quiser aceitar esse acordo, você tem que ir lá pedir o imóvel nas condições que a lei lhe permite. Tá? Se o imóvel, quando você vai angariar o imóvel, se esse imóvel está alocado, é importante que você peça para as pessoas tirarem lá as roupas de cima, né? Faça um pente fino ali para o fotógrafo poder tirar as fotos bonitinho, para não ficar calcinha bege da patroa aparecendo. E que você também tenha já uma pré-agenda com o proprietário. Então, se o proprietário vai alocar o imóvel próprio dele, ele tem que ter lá um mínimo uma agenda que você pode usar. Por exemplo, assim, não, pode marcar lá as visitas todas as quintas-feiras, ou 3 vezes por semana. Porque se o locador, que é o teu cliente lá, ele ficar, você vai lá, faz o anúncio do imóvel, depois ele não permite que você vá mostrar o imóvel, você vai ficar perdido. Então é importantíssimo que você, inclusive, coloque isso no contrato. O imóvel vai estar disponível para visitação de A, B e C. Caso o locador obste essa visitação, né, o proprietário obste essa visitação, você pode, inclusive, rescindir esse contrato por justa causa e cobrar dele lá o valor que você estabelecer como multa. Tá? O que você não pode fazer? Você não pode, por exemplo, alugar por um valor menor do que foi combinado. Né? Você não pode exigir uma garantia da qual o locador não sabia. Então, essas questões a gente vai colocar ao longo da apresentação para que fique bem claro para você aonde é que começa a responsabilidade da imobiliária e aonde começa a responsabilidade do locador, beleza? Então, preparar a documentação. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você vai fazer o teu contrato lá de mediação, vai fazer já um esboço do contrato de locação e mandar para o locador para ele aprovar. O locador aprovando, já fica mais fácil para você negociar lá com o teu inquilino depois, beleza? Você tem que verificar a documentação. Então, se você está alocando um imóvel e a pessoa é casada, né, você tem que pedir para ela mandar a certidão de casamento? Hein? Kimberly, o que você acha? Você acha que precisa pedir ou não? Locação A, na matrícula tem o homem e a mulher no contrato. Ou o homem, a mulher, porque hoje em dia, né? Então, você pode ser o casal que você quiser.
você tem que colocar no contrato que o homem ou a mulher anue com aquela locação ou não? O que você acha? Espera só um pouquinho, deixa eu passar o microfone aqui. Eu acho, bem achado, que sim. Será? Ah, eu estava errada, erradíssima. Pega um bom. O que acontece? Lá na lei do inquilinato, fala que quando a locação durar mais de 10 anos, precisa da outorga do cônjuge. Ou seja, se a locação for menor que 10 anos, não precisa da anuência do cônjuge. Ah, mas daí se a mulher quiser tirar o inquilino? Não pode. Ela vai ter direito aos aluguéis e a uma indenização, caso seja alguma situação que permita. Por exemplo, eu vou me separar e daí eu alugo minha casa para o Eduardo por R$ 10 por mês. Lógico, esse contrato seria nulo porque está diante de uma simulação. Mas se for uma locação no valor de mercado, o cônjuge lá vai ter o direito à cota parte dele e nada mais. Beleza? Eu tenho percebido ao longo dos últimos anos que muitos proprietários acabam tirando os imóveis de uma imobiliária, levando para outra, leva às vezes de 5, 10, 15 imóveis, porque a imobiliária não senta com o locador e fala para ele assim, cara, você quer fazer como a tua locação? Se você fizer assim, vai ser funcionar desse jeito, se você fizer assado, vai funcionar daquele outro jeito. Então, é importante você pegar e fazer um checklist de perguntas e respostas que você tem que passar para o teu cliente. Né? Então, por exemplo, qual que é a diferença da locação de 15 para 30 meses? Quais são as responsabilidades em uma e em outra locação? Quem que tem que responder por danos do imóvel? Tudo isso você pode colocar numa cartilha lá e entregar para o teu cliente, ou você pode pegar e mandar o link dos nossos videozinhos do YouTube, que também tem as respostas lá. Beleza? Quando você vai alugar um imóvel, que hoje tem muitos imóveis nas capitais que são alocados dessa forma, completo, porteira fechada, que a gente chama, você chega lá, o imóvel tem inclusive enxoval, é fundamental que você faça uma vistoria minuciosa nos termos da lei. Mas é aquela minuciosa mesmo. Olha, aqui a cama, tem a foto da cama, a marca da cama, tempo de uso da cama, tem o lençol, tem todos os móveis que estão lá naquele imóvel, os eletrônicos. Os eletrônicos têm que ter lá revisão, data de fabricação, tudo aquilo de informação que você puder colocar nesse laudo de vistoria é fantástico. Eu gosto muito do Wagner Barroso, que é uma empresa de vistoria que sempre me atende assim. Nunca tive nenhum tipo de problema com eles, né? É muito difícil, principalmente para um advogado recomendar alguém, mas eles assim fazem uma vistoria que a gente chama lá de vistoria de excelência. Tá? É muito bacana mesmo. E eu gostaria de contar para vocês que eu estou muito feliz. Hoje eu cheguei no escritório e o pessoal que trabalha comigo diretamente sabe que eu tenho uma cabecinha meio grande, né? E aí eu cheguei assim, olhei para o meu sócio e falei assim, cara, dá uma olhada no processo da empresa X lá, porque eu acho que vai ser a sentença. Ele abriu o processo, saiu a sentença ontem. Só que o juiz ele intima uma semana depois. Parece que é piada isso, mas é verdade. Esse processo, eu já falei dele em mais de 10 palestras. É aquele processo lá que eu tenho, que é mais de R$ 300.000 de danos ao imóvel. O que aconteceu? A imobiliária, sabia, você corretor que já passou por isso? Eu vou alugar um imóvel, mas depois eu vou comprar? Eu tenho mais de 25 anos que eu vejo contratos de locação. Nunca eu vi uma compra depois de um contrato de locação. Nunca. Tá? Eu vou locar aqui por 3 meses, depois eu vou comprar. Isso daí não acontece. Tá? Isso daí o cara te usa de migué para pegar um valor menor. E aí, nesse caso, foi feito isso. Não, vamos alugar aqui que está tudo certo. A imobiliária diligente pegou e fez o quê? Fez tudo certinho, fez lá o contrato de administração, colocou lá as cláusulas, colocou inclusive a cláusula de que a imobiliária não fazia análise de crédito, que a gente vai colocar aqui, vai ver aqui, que é fundamental. Mas, como o locador e o locatário se tornaram amigos, eles mutuamente dispensaram a vistoria de entrada. O que aconteceu? O pessoal alugou lá para fazer, era uma chácara de eventos, e o locatário começou a criar cachorro, sei lá, centenas de cães, e destruíram a chácara. O prejuízo que está apontado no processo, lógico, né, não sei se superfaturado ou não, mais de R$ 300.000.
E aí a pessoa entrou contra o locatário, não conseguiu receber do locatário, e depois foi lá e acionou a imobiliária, pedindo que a imobiliária pagasse. E aí hoje, né, pela manhã, a gente viu lá a sentença, logicamente a sentença de improcedência, porque a imobiliária não responde por problemas da locação. A imobiliária está blindada, né, se ela faz tudo certinho, como a gente vai mostrar para vocês aqui para frente. Então vejam só que legal. Quando você vai fazer lá a vistoria de entrada, é importante que você realize a vistoria e dê oportunidade para o inquilino e para o locador analisar aquele documento. O inquilino questionando alguma coisa, ou você rescinde a locação, ou você ajusta lá de acordo. Porque a imobiliária não é juiz, então a imobiliária não decide se está ou não certa a locação. Quem vai decidir isso vai ser um juiz depois. Então, a pintura é nova. O inquilino falou que a pintura não é nova, a pintura não é nova. Ou você vai lá e entra com aquela açãozinha bem fácil, que todo mundo sabe o nome, que é a ad memoriam perpetuum, que é a produção antecipada de provas. Beleza? Então, fiz lá a minha vistoria, entreguei a chave para o meu inquilino, e ele vai lá começar a usar o imóvel. A gente vai falar disso lá no nosso terceiro encontro de novo, no quarto encontro, perdão, sobre vistorias. E o que faz, então, essa gestão? Né? O que o corretor tem que fazer lá no dia a dia, quando ele vai, como popularmente a gente chama, administrar um imóvel? Que de administrar, ele não administra nada. Ele faz o quê? A corretagem daquele imóvel. Ele vai fazer lá a cobrança de aluguéis, os repasses. Hoje, inclusive, tem softwares que fazem isso de forma automática. Ele vai fazer, ou vai instruir sobre pequenos reparos e manutenção. Então, por exemplo, em Curitiba, todas as portas, elas empenam. Elas ficam que nem eu, criam uma barriguinha. Tá? Isso é normal. A porta, segundo o Sinduscom, tem 1 ano de garantia. Então, é normal, depois de 1 ano, a porta ceder. Se você está numa locação e a porta não tinha essa barriga, e a locação durou 3 anos e tem uma barriga, é ônus do locador isso, porque é um desgaste natural. O inquilino só vai pagar pelo quê? Se ele for lá e meter o pé na porta. Ele só paga por aquilo que ele estragar. Então, tem que ter um esforço físico. Tá? Tem que ter um esforço físico. Qual que é a exceção do esforço físico? Se ele estiver andando, por exemplo, assim, aqui no nosso escritório tem um piso bem bonito, e eu ando nesse escritório aqui o dia inteiro, eu faço palestra, na palestra eu dou 9.000 passos, quando chega lá no final de 10 anos, eu dei lá 1 milhão de passos no escritório. Se o piso se desgastar, foi um desgaste natural, né? A menos que fosse de um material lá que tivesse 30 anos de garantia, e eu fui lá e risquei, usando uma bota Louboutin, por exemplo, né? Que não é o caso ainda, né? Mas vai ser quando eu fizer 62 anos. Sabiam disso? Hoje o gênero você se autodeclara. Então não haverá nenhum homem com mais de 62 anos. A gente vai lá, vai falar que a gente é mulher, e aí você vai se aposentar. Olha que beleza. Show? Sabia disso não? O homem se aposenta com 65 e a mulher com 62. Então, com 62, você vai no INSS e fala assim, sou mulher, quero a minha graninha da aposentadoria. Ninguém pode questionar. Ué, é a lei, a gente só está usando ela, certo? Certo. Resolução de conflito. O corretor, ele faz a mediação do negócio. Então, ele não é um leve-trás. Ah, o inquilino quer isso, vamos fazer aquilo. Ele tem que ter lá um mínimo também de autonomia. Então, ele vai pegar e vai filtrar certas coisas para também não incomodar o locador. Mas, na medida em que ele obsta o inquilino de ter acesso ao locador, ele também pode passar a responder por eventual falta de informação para o locador. Digamos o seguinte, o inquilino precisa de uma restituição que está na lei, que está prevista, e o locador vai lá e não sabe que tem aquele negócio. Por quê? Porque a imobiliária foi lá e blindou o locador. O inquilino vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação contra o locador e o locador vai ser obrigado a pagar por aquele negócio. Agora, imagine a seguinte situação. O locador tinha que pagar R$1.000. Acabou pagando 3 anos depois porque não sabia do negócio. A imobiliária vai ser obrigada por esse delta de diferença entre o valor devido e o valor lá quando tiver uma decisão, uma condenação. Diga lá, doutor Eduardo. Só um pouquinho, deixa eu falar no microfone.
comum o locatário informar a imobiliária sobre a manutenção no imóvel, e aí a imobiliária não passa para o locador e fica aquela conversa, não dá, agora não, espera mais um pouquinho. Exato. E aí ele vai ter problema, porque inclusive ele pode fazer o que? Ele pode reparar o imóvel e entrar em juízo para depositar a diferença do valor do aluguel, né? Ele pode inclusive questionar isso judicialmente, tá? E quem diabos que é o corretor de imóveis na ordem do dia? Essa não é uma palestra sobre responsabilidade civil do corretor de forma ampla, então a gente não vai entrar muito profundamente no mérito. Mas um en passant eu vou dar para vocês. Então a gente tem lá a lei que institui a profissão, que é 6530 de 78, que fala que o corretor compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação, podendo opinar quanto ao valor. Então, lá na lei que estabelece a profissão, que institui a profissão, fala que o corretor faz locação de imóveis. Lá na lei do inquilinato, não fala nada da figura do corretor de imóveis, tá? Mas, lá no Código Civil, a gente tem que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não vinculada à outra obriga-se a obter negócios conforme as instruções recebidas. Então, eu tenho lá no Código Civil que o corretor ele vai ter uma diretriz de um locador para poder fazer uma mediação imobiliária. Tá? Lá no parágrafo único do artigo 3º da lei que estabelece a profissão do inquilinato, fala que as atividades do corretor também podem ser executadas pela pessoa jurídica, ou seja, pela imobiliária. Então, locatário e locador vão estar diante de um corretor de imóveis ou de uma imobiliária que terão contra ele a mesma responsabilidade. Aí eu posso fazer 3 tipos de contrato. Um contrato de corretagem, baseado lá no Código Civil, no 722 ou 729. Eu posso também fazer um contrato de prestação de serviço. Eu vou lá e escrevo no meu contrato que é um contrato de prestação de serviço. Ou eu também posso fazer um contrato mandato. Nenhuma imobiliária escreve contrato mandato. Mas no bojo, é chato ser advogado, a gente fala difícil, né? No corpo lá daquele contrato, ele vai falar, neste ato outorga-se uma procuração. Ou seja, a imobiliária vai ter uma procuração do locador. Se ela tiver uma procuração do locador, vai ser um contrato mandato. Beleza? Aula chata de direito. Eu tenho lá contratos típicos e contratos atípicos. Os contratos típicos são aqueles que têm uma previsão legal. O contrato atípico são aqueles que não têm uma previsão legal ou eu emendo um no outro. Então eu posso fazer um contrato de prestação de serviço com uma cláusula de mandato. Eu posso fazer um contrato de corretagem com uma cláusula de prestação de serviço ou com uma cláusula de mandato. Beleza? E aí eu atraio para mim aquela responsabilidade. No contrato de mandato, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ordem direta do locador. Eu quero alugar o imóvel para o Eduardo por R$10.000 e a garantia vai ser fiança locatícia da Porto Seguro ou da empresa que for, da Tokio Marine, enfim. Beleza? Aí o Douglas vai lá, em vez de alugar por Eduardo, aluga para, sei lá, para a Ana. A Ana vai lá e não tem um credit score bom. Em vez de eu fazer a garantia da fiança que me foi obrigado, né, porque no contrato eu crio obrigações recíprocas entre as partes. Então, se eu faço um contrato ou mandato, eu me obrigo a usar aquele contrato para fazer o meu negócio. Então, eu tenho um contrato que eu deveria alugar para o Eduardo com fiança locatícia. E aí eu alugo para a Ana com um contrato, com uma caução, por exemplo. Lá na frente, a Ana não paga o imóvel e não paga a locação, e eu preciso falar para o meu amigo locador que a gente vai ter que fazer um processo de despejo. Ele falou assim, ora, Bolas, mas por que um processo de despejo se o imóvel está garantido pela seguradora? Ah, então, daí a gente sempre fala assim, sabe como é, né? Que daí nós não fez daquele jeito, e aí você vai se ferrar. Por quê? Porque o locador tinha com você um contrato que você era obrigado a executar de determinada forma. Na medida em que você não executa o contrato da forma com que ele foi determinado, você assume o ônus, e aí seria, na minha visão, um ônus integral. Então, se eu tinha uma determinação
para alugar para determinada pessoa por determinado valor, e eu não fiz isso, eu vou responder por tudo, tá? Inclusive pelo valor do aluguel. Qual que é o limite da atuação do mandato? Eu vou ter lá todas as cláusulas e condições que eu estabeleci com o meu cliente. Então, por exemplo, eu como advogado. Eu como advogado vou fazer o processo lá contra o Zezinho, pedindo 10 mil reais por causa disso, 20 mil reais por causa daquilo. Se eu agir com excesso de mandato, pedir um valor maior, entrar com uma ação que não foi aquela que a gente combinou, eu vou ter que pagar pelo ônus disso. No mandato, eu tenho também o que a gente chama de prestação de contas. Então, olha assim, eu agi dessa forma aqui nesse contrato, tal, e aí está aqui o fruto do meu trabalho. Tá? No contrato de prestação de serviço, ao contrário, ele é um contrato abrangente. Por quê? Lá no artigo 593 e seguintes, fala que quando você não estabelece o limite da tua obrigação, você responde pelo todo. Ou seja, se você, locador, assinar um contrato de prestação de serviço com uma imobiliária, ela tem que fazer tudo e contra ela se aplica aquilo que a gente chama do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Lá no artigo 3º fala que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, então poderia ser a imobiliária ou o corretor de imóveis, que presta serviço. Então está lá no finalzinho que presta serviço. Se no teu contrato você escreveu que é um contrato de prestação de serviço, vai aplicar então o Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a implicação disso? Tá? Lá no artigo 7º da Lei do Consumidor, fala que o fornecedor responde solidariamente pelo débito. Então, imagine o seguinte, o inquilino não pagou o aluguel, a imobiliária vai ter que ir lá e pagar o valor. Tá? Por quê? Porque a responsabilidade vai ser solidária. Defeitos, caiu um telhado, qualquer coisa que aconteceu no imóvel, a responsabilidade vai ser integral da imobiliária. Eu não coloquei aqui, mas inclusive o artigo 54 ou 52, se não me falha a memória, fixa um limite de 2% para o caso de inadimplência. A gente, no contrato de locação residencial e comercial, normalmente coloca uma multa de mora de 10% e a perda do desconto pontualidade, que normalmente é 25%. Se o juiz aplicar o Código de Defesa do Consumidor, essas duas multas que somadas dão 35%, uma, logicamente, que não tem a natureza jurídica de pena, por isso você pode cobrá-las cumulativamente. Então, eu tenho lá a cláusula penal de 10% e eu tenho o desconto de pontualidade, que é uma benesse que eu dou para o locatário se ele pagar aquele contrato em dia. A jurisprudência é pacífica que você pode cobrar as duas, não tem problema nenhum. Tá? Se eu entender que aplica o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se o meu contrato com a imobiliária for de prestação de serviço, eu estou limitado a míseros 2%. Então, entenderam a diferença? Se eu tenho um contrato mandato, eu vou responder por tudo aquilo que eu me obrigar. Se eu tiver um contrato de prestação de serviço, eu vou responder por tudo que der de problema no negócio. E se eu tiver um contrato de corretagem, eu não respondo por nada que não seja de má fé minha. A gente chama lá de responsabilidade civil subjetiva. Tá? Olha que bacana aqui. Decisão lá do nosso amigo Tribunal de Minas Gerais. Eles falaram o seguinte, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações locatícias. Tá? Já na nossa amiga prestação de serviço, como eu falei para vocês, você vai ter que fazer tudo. Administração continuada, gestão de manutenção, acompanhamentos financeiros e pagar lá caso haja qualquer tipo de problema. Tá? No contrato mandato, como eu falei, você só vai responder pelo excesso de mandato, ou seja, quando você quebrar de fato ali as cláusulas do contrato. Tem alguma pergunta aí? Nossa, já está tudo bem aí? O pessoal está bem? Palminhas? Boa, palminhas eu gosto. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Qual que é a estrutura desse contrato? Como é que eu tenho que desenhá-lo? Tá? A gente tem campos essenciais, segurança jurídica e detalhamento de cada imóvel.
como que o meu locador quer que eu faça aquele contrato? Vai ser de 30 meses, vai ser de 5 anos, vai ser de 10 anos? Como que ele vai se operar, né? Qual que é a forma com que eu vou lidar com o meu cliente? Eu vou querer me lidar com o meu cliente com um contrato mandato? Eu vou querer lidar com um contrato de responsabilidade civil ilimitada, que seria o contrato de prestação de serviço? Ou eu vou querer agir de acordo com o artigo 722 lá, que vai ser uma mera mediação imobiliária? Tá? Lá, então, nas cláusulas, a gente vai dar um panorama geral para vocês. Então, seria basicamente o seguinte: objeto, né? O que eu vou alugar aqui? É um imóvel residencial, é um imóvel comercial, é um imóvel para temporada, é um build-to-suit? Qual que é o tipo de imóvel? Qual que é o prazo que eu quero estabelecer? Então, se você vai fazer lá uma autorização de locação, é importante você fixar um prazo, e esse prazo pelos locadores deve ser respeitado, porque se você coloca numa imobiliária, por exemplo, com exclusividade, e amanhã dá uma exclusividade para outra imobiliária e esse imóvel é alugado, você vai ter que pagar o valor para aquela imobiliária que acabou não alugando o teu imóvel, porque você tinha lá vigente um contrato de exclusividade. A gente vai falar bastante dele daqui a pouquinho. E na cláusula terceira, que é justamente essa questão da exclusividade. Então, assim, para os locadores, tá? Vou explicar para vocês o que é exclusividade. Manja a vaca que tem 2 donos, ela morre de fome. Por quê? Esse imóvel aqui, o Eduardo vai cadastrar ele no site da imobiliária dele, o Alexandre vai cadastrar na imobiliária dele, o Andressa vai cadastrar na imobiliária dela, mas já está com 10 corretores. Eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro para ir lá fazer foto bonita, fazer videozinho, vem aqui conhecer esse imóvel? Eu não. Já está com um monte de gente, então o primeiro que pegar ali, que der a sorte, vai levar. Qual que é o melhor cenário? Hoje as imobiliárias, elas trabalham em bloco. Tá? Então você pega lá a imobiliária que tem 2 corretores ou um corretor só que esse corretor ele está lá num grupo, como o nosso grupo lá de direito imobiliário, que tem mais de 700 corretores. Então, os corretores, entre eles, têm vários grupos. Então, o Eduardo, por exemplo, vai fazer a gestão de uma locação, e ele não vai segurar aquele imóvel lá debaixo do bolso dele. Ele vai fazer a divulgação dele, inclusive vai colocar nos grupos. Quando ele fizer a locação em parceria, ele não vai receber a comissão inteira. Ele vai receber metade do valor e a outra parte vai receber a outra metade. Tá? Então, é bem bacana que você, para o locador, que você entenda assim, que não vai ser só aquele corretor que vai trabalhar o teu imóvel. Vai ser muitas vezes uma rede de imobiliárias. Tem redes imobiliárias que têm mais de 1000 associados. Em Curitiba, acho que tem umas com mais de 200 hoje. Tá? Então, isso é bem importante. Corretor é igual advogado, tem que ter confiança. Sabe? Eleja lá um corretor de sua confiança e trabalhe diretamente com ele. Quando você fixa lá no teu contrato de exclusividade, você vai estabelecer algumas situações. Então, por exemplo, eu vou deixar lá o imóvel com a imobiliária por 6 meses, 3 meses, 1 ano. Se não for fixado o prazo, na reforma do Código Civil, esse prazo vai ser de 5 anos. Hoje na lei não fala nenhum prazo, tá? Mas no Código Civil novo vai ter um prazo de 5 anos. E você vai estabelecer lá condições para rescisão. Só um pouquinho, peraí. Acabou minha pilha. Eu vi que eu fiquei com a voz muito alta. Isso que a pilha era... que legal. Aí, então vamos falar de novo lá da rescisão. Imagine que você tem lá um imóvel com exclusividade e precisa rescindir por algum motivo. É legal você fixar qual vai ser a penalidade. Tá? Tem muitas imobiliárias que colocam o próprio valor da comissão. Também não acho justo, porque o trabalho de fato não foi plenamente executado. Né? Ele seria executado lá com a concretização da locação. Então, entenda ali que, sei lá, 20%, 50% do valor devido seria sensacional. Tá?
Quando o corretor tem um contrato com exclusividade, aí ele se anima. Por quê? Ele sabe que ele vai poder trabalhar aquele imóvel, então ele vai e contrata empresa para fazer a divulgação, para fazer as fotos, paga o portais hoje, né, como o Imóvel Web e outros, eles têm um custo altíssimo para imobiliário. Eu conheço imobiliários que pagam mais de R$50 mil por mês só para poder aparecer com destaque lá nos portais. Conheço também outras que gastam mais de 15 mil só com a parte de marketing para fazer divulgação, para fazer foto, para fazer Instagram. Então, não é fácil, não são só louros que os corretores têm. E quando você tem uma exclusividade, você tem um corretor que vai estar exclusivamente olhando o seu imóvel e mostrando o seu imóvel. Então pense o seguinte, se você está lá com 30 imobiliárias, a chave tem que ficar solta em algum lugar. Ah, preciso mostrar imóvel. O cara vai lá te incomodar, vai pegar a chave, vai te incomodar, vai pegar a chave, precisa mostrar imóvel e tal. Quando está com uma imobiliária com exclusividade, essa imobiliária vai ter a chave do imóvel. E aí, quando algum parceiro quiser mostrar o imóvel, eles vão juntos lá para fazer essa visitação. Se acontecer alguma coisa no imóvel, a responsabilidade será desse teu parceiro exclusivo. Tá? Eu conheço muitas corretoras que, no carro, além da maquiagem do Louboutin, tem também uma vassoura e um rodo, para poder dar um tapinha ali no imóvel. Não é verdade ou não? É verdade. Então, ou quando vem que o imóvel está alugado, tem gente morando, passa recolhendo a roupa, né, passa chutando as coisas para debaixo dos cantos. Né? Isso acontece também. Então é importante você entender isso como locador, como proprietário, que você ter uma imobiliária parceira para fazer essa gestão da tua locação vai te dar muitas vantagens, tá? E o teu custo é o mesmo, então porque você vai acabar pagando, né? Só que é bom você pagar para alguém que você conhece e confia, tá? Quando o imóvel está ocupado, sempre a gente fala que é um pouquinho mais difícil você acabar alugando, porque as visitas ficam mais difíceis e tal. A gente até falou isso um pouquinho atrás, e aí eu retorno a falar. É importante você ter, nesse contrato, já, pelo menos pré-fixado, a disponibilidade de visitação. Então, se o proprietário está lá no imóvel ainda, ele vai sair para alocar, vamos deixar combinado, então, que dia que a diarista vem? Ah, vem na quinta. Então, a gente deixa quinta à tarde lá para visita e o negócio consegue fluir bem legal. Tá? Quando você tem uma imobiliária que vai trabalhar no seu imóvel, você tem também um marketing dedicado. Então, eu conheci imobiliárias lá, por exemplo, a City Imóveis, do Alexandre, que ele fecha o contrato com exclusividade. Primeira coisa que ele faz, ele pega o melhor terno dele, não, ele não usa terno, ele pega lá a camisetinha preta dele surrada e vai no imóvel fazer videozinho. Ele vai lá, faz 3, 4, às vezes 10 vídeos e faz toda uma gestão de tráfego pago para que aquele imóvel seja visto várias vezes e de várias formas diferentes. Então, ele usa essa estratégia, e como ele é meu amigo, ele deixa eu divulgar, que eu acho muito legal, porque ele faz o seguinte, ele mostra o imóvel, por exemplo, entrando, aí ele mostra o imóvel saindo, ele mostra como se estivesse levantando da cama, e aí é o mesmo imóvel de vários ângulos diferentes. Então, e aí ele sempre joga para o mesmo público. Então, o cara olha aquele imóvel, pô, esse imóvel aqui parece interessante. Aí ele vê o mesmo imóvel e fala, caramba, Carol, tem 10 patrocinados do mesmo imóvel. E aí tem tido muito sucesso nesse tipo de atividade. Assim. É bem bacana. O corretor, quando ele não tem exclusividade, eu quero alugar minha casa por R$1 milhão. Beleza, dane-se, vamos alugar por R$1 milhão. Anuncia lá e acabou, se alugar, alugou. Quando você faz a gestão exclusiva do imóvel, olha, veja bem, meu amigo, eu vou gastar aqui com marketing, eu vou gastar aqui com anúncio, eu vou gastar com a parte de fotografia, de repente limpeza do imóvel, de alguma, sei lá, pintura, às vezes até. E para isso, o teu imóvel vale X, né? A maioria dos corretores que eu atendo usa lá o sistema do Avalion, do Paulo Roberto, que acho que é um de ponto do Brasil hoje. E aí eu quero, já sei quanto é que vai valer esse teu imóvel aqui para locação. Por mais que isso não vai alugar, lógico, a gente sabe que hoje a locação está super alavancada, não existe imóveis no mercado, mas isso é cíclico, tá? Então, daqui a um tempinho vai começar a sobrar imóveis nas prateleiras,
Se você tem um imóvel pelo preço certo, esse imóvel vai ser locado. Quando você também tem lá um locador fiel a uma imobiliária, que tem lá 1, 2, às vezes 10, 20 imóveis com aquela imobiliária, a imobiliária começa a se preocupar e te tratar como uma parte fundamental da receita dela. Tá? Se você tem lá um único imóvel, tá, cai no meu imobiliário que tem 5 mil imóveis, você vai ser só mais um. Mas, se você está numa imobiliária que te trata de acordo, que consegue conduzir para você uma locação, uma atividade com exclusividade, ela vai te dar o marketing, o preço, e ela também vai procurar bons locatários. Né? As imobiliárias elas também têm lá quem é um bom pagador e quem é um mau pagador. Beleza? Então também vai te ajudar em ter bons locatários. Isso. Boa. O Alexandre falou que a mulher dele não deixa ele vir presencialmente. Alexandre, eu vou fazer um mandado de segurança para você, para ficar tranquilo. Beijo, Ju. O que acontece? Digamos que você vai lá fazer uma cláusula, oferecer um contrato de exclusividade, e aí o locador fala o seguinte: não, eu não vou dar exclusividade para você, porque já tem um monte de imobiliário que faz isso, então não quero. Olha que bacana. Você pode pegar e colocar uma cláusula de desempenho. Olha, eu vou alugar o teu imóvel, eu tenho tanta certeza que eu vou alugar o teu imóvel, que a nossa exclusividade pode ser quebrada se eu não mostrar pelo menos o teu imóvel para uma pessoa por semana, se não tiver pelo menos 200 visitas no site, sei lá, 50 curtidas no Instagram, enfim. Aí você que vai gerir isso. E também a forma como você pode colocar no contrato uma renovação. A renovação, tá, no direito brasileiro, sempre ela vai ser uma única vez. Renovação sucessiva não existe, tá? Porque o juiz vai quebrar isso com certeza. Então, coloca lá renovado uma única vez, ou faça um contrato novo no término daquele primeiro prazo, que eu acho que é o melhor, porque daí assim, se em 90 dias você não alugou o imóvel está fora do preço. Aí senta com o locador, fala: locador, vamos baixar o preço? Se é um imóvel comercial, vamos dar algum tipo de desconto ali de alguns meses para o cara poder fazer uma reforma? Sentar e entender o cliente, né? Então, quais são os campos essenciais desse nosso brinquedo aqui chamado contrato de corretagem para locação? A identificação da imobiliária, proprietária, contato, se tem vaga de garagem, se não tem, os números de consumo, né, Sanepar, Gás e da Copel, e os detalhes do imóvel, o que vai ficar no imóvel, vistoria, pegar lá o registro de imóveis e também pegar o IPTU. Sempre me perguntam: eu não coloquei no contrato que o IPTU o inquilino ia pagar, posso cobrar? Não pode. Tá? Se não tiver previsto no contrato que o inquilino vai pagar o IPTU, não pode cobrar, beleza? Só pode cobrar do inquilino aquilo que tiver expressamente previsto no contrato. E o mesmo vale para o nosso amigo anúncio. Se o teu anúncio, o imóvel estiver anunciado por R$10 mil, e aí quando o cara clica nele lá, a locação é 14 mil e daí é 10 mil com desconto totalidade. Não pode. Você tem que deixar no anúncio expresso, claro, como vai ser. Então você vai colocar lá R$10 mil, por exemplo, e daí embaixo, o aluguel é 14 mil, 10 mil com desconto totalidade, tem mais IPTU, tem mais fundo de reserva, tem mais FCI, tem mais o que você quiser colocar. Tá? Inclusive, vistoria de entrada e vistoria de saída. Beleza? Pode cobrar. Tem uma lei que está lá no Senado, se não me engano, que vai proibir o locador de cobrar a vistoria do inquilino, mas enquanto essa lei não estiver vigente, pode cobrar, não tem problema nenhum. A maioria dos juízes, quando julga isso, julga pro inquilino, mas tem decisões também que falam que se está previsto no contrato, se tem no anúncio, pode fazer a cobrança. Campos financeiros. Gente, lembra no comecinho que eu falei para vocês que eu estava muito feliz hoje que eu ganhei um processo? Nesse processo, o escopo da ação né? O que está escrito lá no processo é o seguinte, que a imobiliária não escolheu bem o inquilino, por isso a imobiliária tem que pagar lá
o débito da locação. Lá na cláusula desse meu cliente, lá no contrato desse meu cliente, tem uma cláusula expressa que fala o seguinte, que a análise de crédito do inquilino será feita pela seguradora. Uma vez aprovado o crédito pela seguradora, o locador autoriza a alugar. Quando não autoriza, aí eles fazem lá, então eu vou fazer com calção. Você concorda? O CPF é o Zezinho aqui. Eu concordo. E aí o locador também assina o contrato de locação. Muitas imobiliárias pegam a procuração, fazem o contrato mandato e assinam pelo locatário, pelo locador. Se o locador não assina o contrato de locação, ele pode querer brigar com a imobiliária. Ele pode querer discutir que daí ele não sabia quem que era, porque se a condição não estiver bem escrita no contrato, ele pode ter algum tipo de direito. Tá? Então, cláusula financeira, coloca lá, o locatário é responsabilidade do locador ou responsabilidade da instituição. Ou, por exemplo, fica desde logo autorizado a alugar imóveis para quem tem o score acima de 800, que tem um cachorro bulldog francês, que tem mais de 100 não sei quantos quilos, sei lá. Você escolhe lá o jeito que você quer se garantir. Seguro incêndio, tá? Também é ônus do locador nos termos da lei, mas lá fala, vírgula, salvo se expressamente previsto o contrário. O mesmo que o IPTU. Seguro incêndio e IPTU, você pode atribuir ao locatário, lá na lei está escrito, que é do locador, vírgula, exceto se previsto no contrato de forma diferente. Importantíssimo, seguro incêndio, várias imobiliárias não têm seguro incêndio, e aí o troço pega fogo e o pessoal vem chorar aqui para mim. Tá? Só fazendo um disclaimer rapidinho, o pessoal às vezes fica meio desesperado com essas palestras, né, meio apocalípticas, mas o índice de processos é muito baixo. Então, 3 a 5% é inadimplência hoje no Brasil por conta da locação. Então, não tem tanto problema assim, tá? Mas podem ocorrer problemas como esse meu processo de mais de 300 mil reais. Beleza? Análise de crédito, então, lá do nosso locatário. O que a gente colocou aqui? Um score credit, então, né? Eu vejo lá o Serasa, o SPC, como é que ele está. Renda comprovada. Você vai pagar 10 mil de locação aqui, como é que você faz? Eu ganho um salário mínimo. Não tem como, né? Então você tem que ver a renda. E o histórico locatício. Então você pode pedir para ele, você veio da onde? Você está morando debaixo da ponte? Não, estava morando num outro imóvel lá. Manda o contrato de locação, o contrato da imobiliária, você já pega lá uma referência, ou pede para ele mandar os comprovantes de pagamento. Quanto tempo está no emprego? Apesar que hoje no Brasil ninguém está empregado. Né? Não sei se vocês viram lá, 37 milhões são as pessoas que têm um emprego formal no Brasil, mas acho que são 15 de crianças e eu acho que 35 de que recebe a Bolsa Família, 37 recebe a Bolsa Família. Então tem pouca gente trabalhando no país. Então essa é um índice que é complicado. E referências pessoais, né? Você liga para o Eduardo lá, vê se o Eduardo te conhece. Se o Eduardo te conhecer, pode alugar que está sossegado. Só um pouquinho que a gripe está feia. A gente vai falar bastante daqui 2 semanas sobre o imóvel, a locação não residencial, mas é importante você ter lá no teu contrato de administração, se for um imóvel comercial, o uso que pode ser, por exemplo, o seguinte, eu tenho uma casa lá, tipo Chacrinha em Santa Felicidade, que eu posso alugar para o cara para lazer, eu posso alugar tipo um pesca e pague, ou eu posso fazer um abatedouro, né? Eu posso prever no meu contrato que lá naquele meu imóvel eu não quero um abatedouro. Eu posso colocar também no meu contrato que o ônus para obtenção do alvará vai ser do inquilino. Então,
Imagine que você vai lá, aluga um imóvel, e depois esse imóvel não é permitido aquela atividade econômica que você quer. Se no contrato tiver previsto uma cláusula de que ele vai ter que pagar a multa, ele tem que pagar a multa, ele pode fazer essas consultas antes. Lá, quando a gente fala de locação comercial, normalmente também eles não pagam a fiança locatícia, porque é muito caro e é um contrato de 10 anos. Então eles preferem fazer o quê? Fazer algum outro tipo de garantia especial. Como hoje tem os fundos imobiliários, né, que o pessoal tem pago lá, que é a cota de fundos de investimento, ou também o nosso título de capitalização, que é resgatável lá ao final. Na locação residencial, o que o corretor tem que tomar cuidado? Eu não posso colocar uma cláusula lá contrária à lei. Então, eu não posso colocar uma cláusula que o locatário vai sair do imóvel a hora que eu pedir. Eu tenho que respeitar o prazo do contrato de locação. Nenhum imóvel pode ser retomado dentro do prazo de vigência da locação. Tá? Esse é um dos exemplos só, mas existem vários. Por exemplo, eu vou pagar 1 ano de aluguel antecipado. Isso não existe, é totalmente contrário à lei. A multa é de 3 a 12 aluguéis, tá? Se você fizer isso. Ou, por exemplo, exigir dupla garantia. Eu vou exigir fiança e vou exigir caução. Ou eu exijo um aluguel antecipado e exijo a caução de 3 aluguéis. Também seria ilegal. Tá? Eu posso exigir aluguel antecipado no contrato de locação? Posso, sem problema nenhum, desde que não tenha garantia. Então, eu posso receber um aluguel antecipado, desde que não haja nenhum outro tipo de garantia. Hoje, os clientes estão cada vez mais informados. Eles entram lá no meu canal no YouTube e depois eles assistem os videozinhos e depois vão brigar com a imobiliária. Então, tem que tomar muito cuidado e estudar a lei para não demonstrar fraqueza, né? Senão você vai acabar perdendo o negócio por estar ali com aqueles preconceitos de décadas atrás. É importante, então, que você tenha, né, procure cursos, o Cresce faz muito curso, o Cresce São Paulo também tem, toda semana tem lá vídeos na internet falando sobre os temas. É importantíssimo você estar atualizado. Eu trouxe lá no meio da apresentação uma jurisprudência falando que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Mas isso não significa que nunca o corretor vai ser responsabilizado. Nesse caso aqui, é uma decisão do STJ e eles falaram o seguinte, é que o corretor omitiu informações durante a transação imobiliária. Ou seja, ele tem o dever de informar tudo o que acontece no imóvel. Por exemplo, o imóvel é uma rua de feira. Eu gosto de usar o exemplo aqui do escritório. A pessoa fala assim, eu sou um idoso, eu queria um imóvel com uma rua arborizada. Beleza, vem aqui para Getúlio Vargas. O pessoal vem num dia que não está tendo jogo, é fantástico aqui, rua arborizada, show de bola. No dia que está um jogo, vira um caldeirão, né? Então a pessoa não vai gostar deste imóvel. Outros casos também, Minas Gerais, na análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ele reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação de locação, porque lá naquele caso a imobiliária colocou que era um contrato de prestação de serviço. Então, se você escrever que é um contrato de prestação de serviço, vai aplicar o nosso amigo Código de Defesa do Consumidor. O STJ tem uma decisão bem bacana num processo lá de 2022, que fala o seguinte, que a lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato, que rege os contratos de locação, prevalece sobre o CDC, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos específicos, a proteção conferida pelo CDC não se aplica ao contrato de locação regido pela lei. Essa decisão reforça, então, a importância de que você tenha lá no teu contrato escrito de forma correta e com cláusulas e condições da nossa amiga lei do inquilinato, não Código de Defesa do Consumidor.
Esse daqui é um processo do nosso escritório, tá? O que aconteceu aqui? A imobiliária era meu cliente e o construtor também era meu cliente. O construtor fez um condomínio com 12, se eu não me engano, sobrados para locação. E o locador, então, o construtor fez o condomínio e ele era o locador. Só que também ele virou síndico do condomínio. Porque, lógico, né, ele é o dono de todas as unidades, ele fez a votação, eu quero votar em mim, tem alguém que se opõe? Não, né? E aí, então, ele virou síndico do próprio condomínio que ele é dono. E aí, no processo, o advogado fez uma confusão entre direito condominial e direito de locações. Por quê? Ele falou que o síndico, que era o locador, deixava o condomínio sujo. O condomínio era uma porquice e tal, e que o vizinho tinha um cachorro que ficava zanzando pelo condomínio, que inclusive quase atacou a pessoa. Lá na audiência, o advogado, na audiência inicial, o advogado falou assim, inclusive eu também já passei por uma situação de medo dessa, porque um cachorro também tentou me agarrar, me atacar. Eu falei, tá, mas o que isso tem a ver com o locador? A figura do locador, o instituto jurídico do locador é um, a figura do síndico, o instituto jurídico do síndico é outro. E a ação era, inclusive, com a imobiliária no meio. Então, como que a imobiliária vai mandar num síndico? Isso não existe. Então, o juiz falou o quê? Né? Ele falou o seguinte, imobiliária que figura como procuradora e administradora do bem, descumprimento dos deveres de mandato, danos materiais parcialmente comprovados, ofensa aos atributos da personalidade civil não verificada, danos morais indevidos. Veja só, mesmo que a imobiliária haja com mandato, que ela tenha lá então aquela procuração para agir em nome do locador, se não teve num ato dela do direito subjetivo, né, que é lá imprudência, imperícia e negligência, não há que se falar, né, em uma indenização. E aí lá, ele fala o seguinte, que os documentos apresentados demonstram que os atores figuraram como locatários dos contratos de locação do imóvel e que contrataram o seguro. Inclusive, ele fala o seguinte nesse processo, que ele era o locatário, mas a mãe foi fiadora. O infeliz nem leu o contrato, porque o contrato é feito em nome da mãe com o seguro fiança. Então, não existe uma dupla garantia. Inclusive, ele pedia lá a multa de 12 aluguéis. Então, assim, o que ele fez, aparentemente, aqui? Ele pegou e confundiu um monte de instituto jurídico, que é um problema, a gente fala isso na palestra de inteligência artificial, de você não dominar uma matéria. Então, você pega um negócio lá, vou fazer ação contra tudo. E o cara jogou todo mundo no mesmo pacote. Né? Ele não pediu nada do direito de família, nem do direito trabalhista, mas o resto ele pediu tudo. E a conclusão da ação foi jogo improcedente à demanda. Né? Você vê como o advogado sofre também. Tá? Se eu for fazer uma locação, o que eu preciso do locador, do proprietário? RG, CPF, comprovante de residência, matrícula do imóvel, certidões negativas de débito. Por que a gente fala dessas certidões negativas de débito? Seria extremamente constrangedor você alugar um imóvel e lá adiante essa pessoa perdeu o imóvel por uma ação por um leilão. Né? Então, seria bem legal se você conseguisse saber como é que está a vida financeira também do proprietário. Não há nenhum tipo de ônus ali para a imobiliária, mas seria legal se você fizesse essa consulta. Do lado do locatário, RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e certidões negativas. No locatário, teve uma situação que inclusive foi com o Alexandre, na época a gente era sócio de uma rede de imobiliária. O que aconteceu lá? O contrato seria em nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica com o nome limpo, os sócios com o nome limpo, e aí a empresa era de São Paulo e estava vindo se estabelecer aqui no Paraná. A gente olha o CPF e o CNPJ. Essa locação é do CNPJ, a gente olha o CNPJ e o CPF. E o CPF de um dos sócios lá de São Paulo
contava com 30, se eu não me engano, 12 processos. O cara é o que a gente chama de litigante contumaz. Ou seja, qual a chance do cara pegar e depois criar caso para a imobiliária e entrar com processo? Muito grande. O que a gente fez? Usou do nosso livre-arbítrio e não alugou para ele. A gente negou lá a fiança por conta disso. A análise cadastral do locatário. Isso daqui tem que estar dentro lá do teu contrato para ver o que você vai ou não exigir dele. Tá? É fundamental que você faça isso, inclusive que você emita um parecer por e-mail para o locador, falando assim, olha, estou alugando para o Eduardo aqui porque ele é coronel aposentado do Exército, ele ganha 25 mil reais disso, ele é contador, ele ganha mais 50 mil daquilo, ele é advogado, ganha mais 50 mil. Então a renda dele está tranquilo para pagar essa locação aqui de 350 reais por mês. Beleza? Aí, nós vamos falar muito ao longo de todas as apresentações, mas só para não deixar vocês em branco, nós temos hoje 4 garantias. Fiador, né, que é o pai e mãe, então o pai e mãe vai lá e vai garantir a tua locação. O fiador, ele tem que ter a outorga do seu cônjuge, né, ou do seu companheiro. Então, se a Kimberly vai alugar, ela vai ser a fiadora do imóvel, ela tem que pegar a assinatura do marido lá. Porque se eu quiser depois fazer o pedido para tomar o imóvel dela, eu tenho que ter a outorga uxória do cônjuge para poder tirar o imóvel. Senão, ela vai defender a propriedade lá, porque não tem a assinatura dos 2 donos do imóvel. Tá? Caução sempre de 3 aluguéis, até 3 aluguéis. Seguro fiança, tem que tomar muito cuidado com o seguro fiança, para você analisar qual que é a cobertura, porque tem seguradora que está garantindo 3 aluguéis só. Então veja lá quantos são os aluguéis, qual que é o tamanho da cobertura. E a nossa seção fiduciária, que são lá os títulos. Então você vai lá e contrata hoje, se não me engano a Loft está fazendo, tem outras já também que estão no mercado. Você vai lá e contrata as cotas de um fundo de investimento, e aí esse fundo fica lá calcionado para o imóvel. Caso esse imóvel, essa locação dê algum BOzinho, eles vão pegar e vão transferir a cota para o locador. Pode falar. Uma pergunta do fiador. Para ser fiador, ele tem que ter bens, né? Senão... Então, olha só que legal. Fiador. Eu conheço muita gente da geração, nem sei qual a geração que está agora, Z? Z? Sei lá. Mas imagina, alfa, beta, gama. Imagina o seguinte, jogador de futebol. O cara tem lá 19 anos, ganha 3 milhões por mês. Pô, se esse cara for meu fiador, beleza. Né? Tudo bem. Então, o fiador é o que a gente chama de intuito persona. Ele é muito particular. Então, por exemplo, eu vou locar meu imóvel e aí o fiador é o cara que é dono de 50 empresas. Dessas 50 empresas, 30 têm um nome sujo, mas o cara ganha milhões por mês. Né? Então, o fiador tem aquela história. O fiador tem que ter 2 imóveis quitados. Não tem. Por quê? Ele tem os imóveis quitados hoje, amanhã ele vende, e daí? Não vai adiantar para nada. Se o fiador indicar o imóvel como garantia da locação, daí a gente está falando de uma caução, não de uma fiança. Porque a fiança é pessoal. Imóvel dado em garantia é caução. A caução pode ser de bens móveis ou imóveis. E contra a caução, eu tenho a proteção do bem de família. Olha que inferno. Se o fiador indicar o imóvel próprio dele como caução, aquele bem não pode ser tomado. Então é melhor você ter um fiador rico para poder pegar lá e executar ele. Então, tem aquela questão que pede-se assim, o fiador tem que ter um imóvel, a minha locação é de R$1.000, eu quero um imóvel de 500 mil. Essa proporção. Então, isso é esdrúxulo. Por quê? Imagine lá, você pega com 3 meses
executa aquele imóvel, o cara não paga 3 meses de aluguel. É uma ação de R$ 3.000. Aí o cara vai e sai do imóvel. Você acha que você vai tomar um imóvel de 500 mil para dar um de 3 mil? Jamais. Entendeu? Nunca vai acontecer esse leilão. Nunca. Então, a capitalização hoje é a grande vedete. Por quê? Eu posso alugar para qualquer um. Eu tenho 1 milhão de dívida. Beleza. Se eu tenho um título de 500 mil, eu coloco o título lá e acabou. Então, você não precisa olhar mais nada. Então, imagine só. Tem que tomar cuidado também, porque algumas imobiliárias pedem 3 aluguéis de capitalização. Totalmente errado. A gente fala no mínimo em 15. Por quê? Se você cair aqui no escritório, você vai morrer com 8 aluguéis. Por quê? 3 aluguéis eu tenho que depositar para ter liminar. 3 aluguéis é o prazo médio que você leva para o advogado. E 2,4 aluguéis é o que a gente cobra para fazer ação de despejo, que é o valor que está na tabela da OAB. Então, menos de 9 aluguéis, você não começa nem a brincadeira. O juiz vai levar 3 meses para dar liminar de despejo, o oficial leva mais um mês para cumprir, deu os 15 meses. Então, o ideal são 15 meses de aluguel, pelo menos, para o nosso amigo, para você estar coberto ali, né, minimamente. Beleza? Lembrando que não pode ser calção de 15 aluguéis. Tem que ser título de capitalização. Vistoria. Pelo amor de Deus, não existe vistoria com vídeo. Tá? Eu vou lá, fiz um vídeo, o imóvel está bom. Não existe. Tá? A lei fala em descrição minuciosa. Então, a parede aqui está com pintura nova inteira. Beleza, vai ter que pintar nova inteira. Está com pintura média. Se ferrou. Pintura média e pintura toda fodida é a mesma coisa. Beleza? Então, pintura ou é nova ou não vai ter pintura depois que sair. A parede está desgastada 93,75%. Já vi laudo assim, não existe. Então, o negócio é novo ou ele é usado. Se ele é usado, não tem que trocar. Se ele é novo, tem que trocar por um novo. Beleza? Oi? Faz a vistoria, manda para o locatário, manda para o locador, ambos concordam, beleza, manda para a seguradora, está coberto. Vai sair do imóvel, faz a vistoria, manda para o locador, manda para o locatário, concordaram, está resolvido. Qual que é a legislação, então, que aplica para o nosso amigo aqui? Contrato de locação. De locação não, né? O contrato de locação e o contrato de mediação da imobiliária. Código Civil, Lei do Inquilinato. E lá, a Lei do Inquilinato, ela teve uma emenda em 2009, foi bem importante, que é o que a gente já conhece hoje, mas a emenda foi lá em 2009. Deu? Repetiu? Super. Quem quiser depois, coloca comenta aí, eu quero. Comenta aí, eu quero, na live, que a gente manda o PDF até sexta-feira. Depois a gente vai vender por R$1 milhão. Barato. Entendeu? Aspectos tributários da locação. Só para o corretor dar aquela pincelada ali para o cliente dele, mas isso daqui vai mudar. Tá? Então vamos lá. Tenho lá meu imóvel, vou alugar, quanto que eu vou pagar? 15% do valor do lucro. Né? Então, eu vou deduzir aqui do lucro só a taxa da imobiliária, o resto é lucro. Então, 15% do seu aluguel vai no seu imposto de renda da pessoa física. Mas eu posso chegar até 27,5% se eu receber muito dinheiro de aluguel. PIS/COFINS 3,65%, deduções de despesas, lá, percentual dedutivo de 25%. Tá? Mais ou menos isto. Renovação de contrato de locação. Na lei do inquilinato não existe a previsão de renovação do contrato de aluguel residencial. A lei fala o seguinte: passado o prazo da locação, se o inquilino não sair, o contrato vai se renovar por prazo indeterminado. Se a locação for de 30 meses, eu tiro o tiozinho com 30 dias. Se a locação for de 12 meses, ou de 1 mês, ou de 3 meses, ou menos de 30 meses, qualquer prazo do 1 ao 29, eu só tiro com 5 anos. Tá?
Está na lei isso. Ah, eu posso fazer um aditivo com 3 meses para o cara sair do imóvel? Eu posso. Tá? Existe uma exceção lá que eu tenho que prorrogar essa locação por 6 meses e dar uma benesse. Então, imagina o seguinte, como que eu estava mesmo? Vera. A Vera vai lá e aluga o imóvel para o Douglas. O Douglas foi lá, entrou na casa, show de bola. Beleza. 2 meses depois, a Vera fala assim, Douglas, eu vou precisar da casa porque o proprietário quer a casa. Eu estou pagando R$1.000 de aluguel. Fala, Vera, eu até saio, mas daqui a 6 meses eu quero pagar 200 de aluguel daqui para frente. Se eu tiver uma benesse, e tiver um prazo mínimo de 6 meses, eu posso fazer negócio. Tá? Entenderam? Ah, eu vou te dar, daqui 6 meses, você vai pagar o mesmo valor. É ilegal, não pode. Tem que haver uma vantagem para o locatário. Tá? Muitos locatários me ligam e falam o seguinte, o proprietário quer me tirar do imóvel e eu quero executar a multa de 3 aluguéis. A multa, ela é só para o locador, ela não é para o locatário. Tá? Então, o locador vai receber essa multa caso o locatário deixe o imóvel. Mas o locatário, o locador não pode pedir o imóvel na vigência do contrato de locação. Por isso que não existe multa, porque ele não pode pedir o imóvel. Tá? Por quê, pessoal? Locação é uma norma cogente. Então, a proteção é a moradia. Por isso que é tão difícil você ter uma liminar de despejo, porque o cara vai morar debaixo da ponte. Entendeu? Nesse aditivo, por exemplo, eu poderia trocar a garantia. Então, imagine que você tem uma situação de locação que o fiador vai sair, o fiador pede exoneração, ou a seguradora quebra. Você tem que trocar a garantia. Aí você vai fazer um aditivo lá específico só para trocar a garantia. Se eu sou casado e eu resolvo me divorciar, eu tenho que fazer aditivo contratual para colocar o nome do outro cônjuge? Digamos, sei lá, estava eu e a Mariazinha morando no imóvel, e aí eu saí, mas a locação está só no meu nome. A imobiliária pode tirar o imóvel da Mariazinha? Não pode, porque a Mariazinha estava morando lá. Ela tem lá como provar que ela já era cônjuge antes do contrato, da vigência do contrato de locação, e aí você não tira ela. Você só tiraria se, por exemplo, tiver o imóvel locado com confiança locatícia, e aí o locatário vai pedir para sair da locação, e aí a seguradora vai fazer a análise da Mariazinha. Se a Mariazinha não tiver crédito, você pede, daí a seguradora vai pedir a exoneração da fiança e vai continuar respondendo lá por 120 meses, 120 dias. Oi? Então, se o fiador se exonerar da fiança, 120 dias você tem que substituir ele que vai continuar respondendo, né? Então, 120 dias ele continua respondendo, e aí o inquilino tem 30 dias para outra garantia, seja calção ou alguma outra garantia. Mas o locador tem que aceitar essa outra garantia. Se, por exemplo, for fiança, o locador está escravo de aceitar a outra fiança. Agora, se for um fiador, ele pode rejeitar e aí retomar o imóvel, não por nenhum outro motivo que não aquele que não há mais garantia. Então, o despejo cabe quando também não há mais garantia na locação. Tá? Tem uma coisa que eu gosto de falar no final dessa apresentação, que o pessoal sempre confunde. Direito de preferência. Tá? Toda imobiliária faz errado. Toda imobiliária faz errado. Faz o quê? O imóvel vai ser vendido. Vai lá e manda para o inquilino. Inquilino, você quer comprar? Não precisa fazer isso. Tá? Por quê? A lei fala em iguais condições da proposta. Já teve uma proposta? Não, então não tem por que mandar. Quando a imobiliária tiver uma proposta, o Guinho compra o imóvel por 1 milhão em dinheiro. Você fala lá para o inquilino, 1 milhão em dinheiro. Você paga? Não paga. Então está fora. Eu pago financiamento. Não, não é dinheiro, não quero. Agora, se o imóvel por exemplo, assim, o proprietário for fazer uma permuta com aquele imóvel, aí não existe direito de preferência. Tá? Inclusive, a gente está executando um processo de mais de 50 mil reais de honorários, que a minha cliente fez uma permuta e o inquilino foi lá e entrou com processo pedindo direito de preferência. Só que como foi feita a permuta por uma construtora,
não tem como fazer igual, entendeu? Não tem como ele dar a mesma coisa em permuta. São consultores diferentes, vão dar imóveis diferentes. E aí agora ele vai pagar 50 mil de honorários. Então, tem que tomar muito cuidado com a preferência. Tá? Benfeitorias. Se no contrato de locação comercial eu prever que nenhum tipo de benfeitoria vai ser indenizado, nem ascensão, nem benfeitoria útil, nem necessária, nem nenhuma, eu não vou ter que pagar nada. Tá? Na locação residencial, essa regra não vai. Então, na residencial, se for uma benfeitoria necessária, vai ser obrigado ao locador pagar por ela. E aí, lógico, né? Preço de aluguel, que a gente falou lá no começo, imóvel fora do preço não aluga, não vende, não acontece nada, só fica lá estocando. Tá? No contrato de locação para a temporada, algumas imobiliárias trabalham lá hoje com Airbnb e tal, tem está lá na lei do inquilinato, que são de até 90 dias. Tem na direito americano e no direito europeu já uma série mais avançada de regramentos que fala o quê? É meio que um hotelzão diferente e eu posso proibir. Tá? No Brasil hoje, se não tem uma convenção, um regimento interno, uma ata de assembleia proibindo Airbnb, eu posso alugar Airbnb. Tá? Lá na lei que estabelece a temporada é para quê? Para cuidar da saúde, para fazer atividade física ou para lazer. Eu vou no Airbnb para quê? Né? Eu vou porque eu vou para um lazer, porque eu vou para um médico e tal. Então, é locação residencial. Locação comercial é outra coisa. É para atividade de mercancia, que a gente falava lá no Código Comercial de 1850. Ninguém nem sabe mais o que é mercancia, né? Mas é isso. É o ato de você ter um comércio. Então, o escritório de advocacia é um comércio, né? Show? LGPD a gente já falou. Então, o que você tem que fazer? Lá, pega, reveja esse vídeo. Vai estar no YouTube lá a partir de amanhã. Curte, compartilha. Se você gostou, manda para o amigo. Se você não gostou, manda para o inimigo. O importante é que você mande, que você compartilhe com alguém. E qual que é o checklist que a gente tem que fazer? Rever o nosso contrato lá de corretagem, dá uma olhadinha, ver se está certinho. Implementar processos. Então, assim, o inquilino caiu lá no meu funil de vendas. Para onde ele vai? Primeiro faz análise de crédito, monta o contrato, manda para o locador, manda para o locatário. Todo mundo concordou, marca a vistoria, vê se a seguradora aprova, dá a chave para o cara. Beleza? Crie o teu processo. E, lógico, capacite o pessoal que vai lá mostrar esse imóvel para ele. Tá? Lá, então, eu vou só repetir aqui para fixar. Na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos falar sobre locação residencial. Tá? Lembrando que esse evento é gratuito e aberto para locadores, locatários, advogados e corretores. Na outra semana, falaremos sobre locação não residencial, também conhecida como locação comercial e build-to-suite. E no último episódio, vistorias de inteligência artificial e rescisão. E eu aguardo vocês na quinta-feira, 5 horas da tarde. Beleza? Sobrou alguma pergunta aí do Instagram? Não? Perguntas aqui? Não? Pode falar. Então, no caso de uma pessoa que foi feito a alocação para o inquilino por 30 meses, ela está doente e precisa retomar para Curitiba. Ela precisa voltar para Curitiba. Então, nesse caso, mesmo ela estando com um caso grave de doença, ela não pode adquirir o imóvel dela de volta. Então, é bem triste, mas caso gravíssimo de doença, tem que ir para o hospital. A locação é algo sagrado. Então, a menos que ela conseguisse demonstrar que é o único imóvel de Curitiba, se nenhum imóvel estiver disponível para locação, eu até entendo que dela conseguiria fazer algum tipo de ação, mas não existe previsão legal nenhuma. A previsão é a seguinte, é depois do contrato. Tá? Então, assim, tem outros imóveis, né, que ela pode locar, mas eu acho que o inquilino, muitas vezes,
aceitaria fazer algum tipo de acordo. Pense naquele esquema dos 6 meses lá. Né? Então, sei lá, ela fica mais um pouquinho ali, vem para cá, pega um Airbnb lá, 30 dias, enfim, e aí ela volta para o imóvel dela. Mas tem que ser esse acordo e tem que ter uma vantagem para o inquilino. Fechou? Beleza? Valeu, pessoal do Instagram. Valeu, pessoal do YouTube.